eu queria trazer para vocês, né, aqui um exemplo, né, de tempo sagrado, né? É o que nós chamamos de o, o tempo litúrgico católico, né? Aqui, quem é católico talvez vai entender melhor o que eu estou dizendo, mas para quem não é católico, fica aí essa curiosidade da gente perceber como que na Igreja Católica, né, o ano litúrgico ou tempo litúrgico, ele é diferente do nosso tempo, do nosso ano civil, né? Tem essa figura, né, que essa representação aí do ano litúrgico ou do tempo litúrgico católico. O que a gente pode perceber aí, né? Primeiro, olha, os tempos litúrgicos são tempos relacionados à vida de Cristo, né? Então a Igreja Católica divide o tempo litúrgico a partir da vida de Cristo, né? Desde o seu nascimento até a sua ressurreição. Nos intervalos de cada período se celebra todos os aspectos da vida de Cristo. Por isso, os católicos devem estar atentos ao calendário que rege a vida cristã, pois para os batizados, a razão do tempo em que vive não é outra senão conformar a vida com a vida de Jesus Cristo. O tempo litúrgico é dividido na seguinte ordem, né? O advento, né, que é aquele tempo que prepara a festa do Natal, né? Inclusive para o católico, né? O ano novo começa com o advento, né? Isso aqui é interessante, né? No ano civil, o ano novo começa no dia 1º de janeiro, né? Já para os católicos, né, o ano novo, o novo ano, ele se inicia com o primeiro domingo do advento, né, que prepara a festa do Natal. Então aí tem o Natal, né, a quaresma, que é aquele 40 dias em que os católicos se preparam, né, para celebrar a Páscoa. Tem aí o tempo da Páscoa e o tempo comum, né? E esses tempos, né, cada tempo tem uma cor litúrgica própria, né? Tem tipos de leituras, de cantos. Então isso é muito interessante, né? Para quem é católico, talvez se o que eu estou falando aqui é bem familiar. Mas, como eu disse, para aqueles que não são, você vai perceber que existe aí uma divisão, né, de tempo, em que dentro do catolicismo, né, o tempo é dividido de acordo com a vida de Jesus Cristo, né? Então você faz uma divisão, um calendário de festas, de acontecimentos que estão relacionados à vida de Jesus, né? Então aí é de fato um tempo sagrado próprio, né, único, certo? Então, gente, para a gente encerrar aqui essa aula, né, para não ficar tão longa e tão chata, eu vou deixar aí para vocês uma atividade, né? Eu queria que vocês fizessem essas duas atividades, essas duas questões, lembrando, né, que nós estamos em isolamento social, né, mas a gente não interrompeu as aulas, né? As aulas não foram interrompidas. As aulas não estão acontecendo na escola para evitar contato, evitar que o vírus, né, possa se espalhar, mas as aulas continuam em casa. Então essas aulas que a gente está tendo devem ser cumpridas, né, nos horários, certo? Então procurem estar atentos a isso, porque você pode acabar acumulando atividade, né? Já conversei com alguns alunos, tem gente que está com muita atividade acumulada, porque não faz, eu vou deixar para a semana que vem, eu faço depois, né? Então, em vez de fazer atividade, vai ver uma série, vai jogar. Então, assim, faça sua atividade, depois que você fizer a atividade, aí você pode fazer, né, outra coisa, tá certo? Priorizem isso, para que vocês não fiquem atrasados com o conteúdo. Então, vamos lá. A atividade é o seguinte. Primeira atividade. Pegue um calendário normal e verifique os feriados religiosos, certo? Então, acho que todo mundo tem um calendário em casa, né? A gente pede um gás de cozinha, o cara traz o gás, já traz um calendário para a gente colar na geladeira. Mas se não tiver, pode pegar um calendário do celular, um calendário na internet, certo? Você vai pegar o calendário nosso, né? O calendário do ano, e você vai ver o seguinte: quais são os feriados religiosos, certo? Então você vai olhar e dizer, olha, qual é o feriado? Natal, né? Páscoa, Corpus Christi, né? Nossa Senhora da Assunção e tal. Você vai ver lá os feriados. E aí eu queria que você respondesse essa pergunta, ó. Por que você acha que o nosso calendário só marca feriados cristãos, né? Católicos, né? Que são cristãos porque fazem parte aí do catolicismo, né? Então, por que será? Pesquisa, eu queria que você pudesse falar isso, tá certo? Depois, a segunda questão é o seguinte: pesquise as datas festivas de 3 tradições religiosas e monte um calendário interreligioso, certo? Aqui é bem simples também, não é complicado não. Você vai pegar 3 tradições religiosas, certo? E você vai ver quais são as festas principais dessas tradições religiosas. E aí você vai montar depois uma tabelinha, né? Pode ser uma tabela com colunas e linhas, certo? Ou se quiser pegar estilo calendário também, fique à vontade.
Mas o que eu quero é só que você faça uma comparação. Ó. Depois faça uma tabela no seu caderno com os meses e as datas das festas de cada religião. Aí eu dou uma sugestão, né? Porque eu coloco aí o cristianismo, o judaísmo e o islamismo, certo? Você pode pegar essas três, mas também, se você quiser, pode escolher outros, tá? Mas a princípio ficariam essas três: cristianismo, judaísmo e islamismo. Você vai pegar essas três religiões e aí você vai ver quais são as festas do cristianismo, quais são as festas do judaísmo, quais são as festas do islamismo. E aí você vai montar uma tabela que você vai vendo quais são essas festas, que é que elas têm de comum, se tem datas em comum, se tem rituais comuns, tá? Não precisa ser algo tão elaborado, tão aprofundado, mas ao mesmo tempo que seja uma coisa que a gente entenda, né? Que a gente olha, tá aqui o Natal, ó, tá aqui o Hanukkah, ó, tá aqui o Ramadã, né? Um exemplo, tá certo? Pra gente ter uma ideia de como cada tradição religiosa organiza de modo diferente, né, o seu calendário, tá certo? Então, ó, qualquer dúvida, né, vocês sabem, entre em contato, né, pode ser pelo WhatsApp, pode ser pela sala de aula Google, né, que a gente está tendo esse contato também, tá certo? E juízo, cuidado, fique em casa e a gente se vê na próxima, tá certo? Um abraço.